Olá, gente, paz e graça para todos. Estamos aqui pelo canal Além da Religião para trazer um tema muito bom, muito importante, que é a vinda de Jesus e as grávidas. Esse tema é muito interessante. Já quero abraçar todos vocês que são inscritos no canal Além da Religião. Aquele abraço, né? Estávamos um pouco distantes sem fazer alguns vídeos, mas agora a gente volta aí trazendo uns temas interessantes para todos vocês aqui do canal Além da Religião, tá bom? Hoje, como eu já falei, o tema é a vinda de Jesus e as grávidas. Antes, já peço que você se inscreva no canal, nos ajude, nos dê aquela força, deixe seu like, seu comentário, enfim, nos dá essa força, tá bom? Agradeço demais a todos vocês. A você que é inscrito no canal, mais uma vez, muito obrigado mesmo de coração. Olha, a vinda de Jesus e as grávidas. Hoje vamos abordar uma das passagens mais intrigantes de Iawa, ou Yeshua, como queira, quando esteve entre nós. Vamos ver ele se dirigindo às mulheres que estavam vendo a dolorosa Via Cruz, o caminho até o Gólgota, ou seja, a cruz. E ele disse algo emblemático que é uma das chaves de se entender do que se trata a sua vinda. Segundo o cristianismo tradicional, essa vinda está ligada ao fim do mundo nos dias de hoje. Mas será que é isso? A destruição dessa terra e, entretanto, novos céus e nova terra. Porém, temos estudado e visto que isso é uma descontextualização bíblica. Vamos ver que a vinda está relacionado a um julgamento e a uma mudança de pacto para os dias que vivemos, e não a vinda de Jesus nas nuvens, como o sistema fala hoje. Vamos ver assim como pensamos biblicamente a vinda de Yahusha. Primeiro, sua vinda é um evento que já aconteceu e não se deu de forma visível, como diz o sistema. Se deu no mundo espiritual. O que foi visível foi somente os eventos que antecederam, que entendemos a ser a grande tribulação e a destruição de Jerusalém, junto com a derrubada do templo no ano de 70 DC. Nós não aceitamos qualquer futuração quanto aos acontecimentos do Apocalipse, nem muito menos profecias a serem cumpridas. Cremos no cumprimento 100% da Bíblia. Isso mesmo, 100% da Bíblia. Olha, lá em Lucas 23, 27, nos diz: na linha do tempo de Yahusha já havia acontecido o julgamento principal, no qual sua acusação foi de blasfêmia contra o Espírito Santo. E segundo a Torá, esse pecado não tem perdão. E assim ele foi condenado à morte. Ele se intitulou Deus ao dizer que viria nas nuvens do céu com poder e grande glória. Uma linguagem que, dentro da tradução ou da tradição judaica, que simboliza Deus vindo exercer o seu juízo, Yahshua se colocou como Deus vindo exercer sua justiça e autoridade de juiz. Para os cristãos tradicionais, os futuristas, eles não aceitam a tradição judaica, que é a certa. Por isso, ouvir nas nuvens é Jesus se materializando nas nuvens dos céus e todos vendo. Mas na realidade não é isso.
E pela tradição judaica, nunca ninguém viu Deus. Porém, o sistema hoje quer ver Jesus de todo jeito, de toda forma. Voltando ao contexto, depois de sua condenação, como era de praxe acontecer, o sinédrio, que era composto por autoridades judaicas, enviava o acusado ao governador daquela província romana, que era a Judéia, mais precisamente a Pilatos. E ele não consegue enquadrar Jesus dentro da lei romana para o condenar. E envia a Herodes, que desejava conhecê-lo. Jesus não abriu a boca, em nenhum momento Jesus abriu a boca. Então Herodes o ignorava e mandava ele de volta a Pilatos. Já Pilatos diz que não havia crime para acusar Jesus, queria dar somente uma surra por perturbar a paz naquela cidade. Vejam só que coisa, né? E liberá-lo em seguida. Porém, os judeus queriam matar de todo jeito para cumprirem a lei. Porque naquele tempo, a lei era muito severa, né? Como era costume soltar um preso durante a Páscoa, Pilatos resolve então, em uma última tentativa de liberar Jesus, exibir-o na praça e perguntar quem o povo queria que soltasse. E escolheram quem? Quem o povo escolheu? Barrabás. E lavando as mãos, Pilatos então faz a vontade do povo. E ali foi condenado à morte. Ali foi Jesus condenado à morte. O povo matou Jesus. O próprio povo dele matou Jesus. Jesus foi condenado por sedição, que seria um motim contra Roma, e assassinato. Porém, na Torá, foi por blasfêmia. Vejam só a diferença, né? Em Roma, foi por assassinato, mas na Torá foi por blasfêmia. Começaram a barbarizar de todas as maneiras, e assim foi enviado à cruz para ser morto. Jesus foi enviado à cruz para ser morto. No caminho até o Gólgota, acontece essa declaração de Yahshua contra Israel. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazer isto, que se fará ao seco? Lucas 23, 27 e 31. Veja quanta clareza nessa declaração. Vejam em que em cada ponto dessa afirmação as riquezas e detalhes quanto ao lugar, pessoas, circunstâncias que são deixadas dúvidas para incertezas. E isso aponta para um tempo que não era muito distante, para um tempo que estava às portas. Veja o texto, é claro. Veja, o texto é claro. Não hão de vir dias, né? Hão de vir dias, um tempo em que aquelas pessoas, seus filhos, viveriam para testemunhar um tempo de grande tribulação que cairá com particular severidade em mulheres e crianças. O grande e terrível dia do Senhor, uma época em que, na agonia de seu terror, multidões desesperadas clamavam as montanhas e colinas para cair sobre elas e cobri-las. E de fato aconteceram fatos que se encaixavam nesse texto da profecia de Yahshua. Em Jerusalém, antes de 70 DC, nos últimos dias de sua história, os futuristas ficaram loucos com essa passagem.
e a certeza que temos a nosso favor e a explicação clara e lúcida. Enquanto os teólogos do sistema religioso, em suas afirmações patéticas que se referem aos dias de hoje, sempre erraram. Muitas vezes eles disseram aí: olha, o dia do Senhor está chegando, vai ser em tal dia, tal mês, em tal data. Chegou esse dia, chegou o mês, chegou a data e nada de Jesus voltar. Nada de Jesus voltar. Até hoje dizem, né, que vai acontecer a volta de Jesus porque está acontecendo muitos desastres, guerras, terremotos, mas isto sempre aconteceu. Isto sempre aconteceu. Isso não é recente. Isto sempre aconteceu. Então, a vinda de Jesus para os futuristas é a qualquer momento. Mas a realidade é que isso nunca vai acontecer. Nós apenas temos que ir às páginas do historiador Joseph. Em seu livro tem tudo isso que estamos relatando. Essa profecia se cumpre com detalhes. E Joseph foi um historiador conceituado e até hoje, dentro do sistema religioso, é reverenciado. O livro é a Guerra dos Hebreus, onde encontramos as profecias contra Jerusalém acontecendo. Quando vemos o livro que falou do que houve naqueles dias, entendemos as palavras de Yahshua. Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram. Nestes dias aconteceu o julgamento de todos os impenitentes e de todos os incrédulos em comum, até o último, e todos foram vingados, desde Abel até Zacarias. Somente com o texto certo podemos entender o que se passava no coração de Jesus. E só poderia haver um pensamento presente, e ele viu a crescente tempestade de ira em que a cidade de Jerusalém logo seria envolvida e que explodiria com tanta violência sobre a terna e delicada as crianças e as mães de Jerusalém. E por acreditarem em Jesus, as mulheres diziam. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazer isto, que se fará ao seco? Lucas 23, 30 e 31. E Jesus retribuiu a piedade que ele recebeu daqueles corações compassivos, mas tocados naquele momento por suas aflições antecipadas, porque eles estavam sofrendo antecipadamente do que pelos seus próprios, e ele se entristeceu. E hoje a pergunta que se faz: qual é a necessidade de ir além dessa catástrofe trágica? Qual é a necessidade? E procurar outra para encaixar nos dias de hoje. Mas é isso que o sistema religioso faz com as pessoas ao lerem essa passagem, e eles a ameaçam, colocam dúvidas na cabeça, medo na mente, né? O Apocalipse, a volta de Jesus, a destruição da terra. Eles colocam medo nas pessoas. É incrível, né? As pessoas vão para o templo, vão para esses templos com medo, porque se ficarem fora, eles vão dizer que se Jesus voltar, eles estão perdidos, eles não vão para o céu, eles vão para o inferno. Pois é, metem medo nas pessoas. E nós sabemos que a escatologia futura da igreja denominacional aconteceu há pouco tempo atrás. Exatamente em 1830, introduziu-se um futurismo obscuro sobre a vinda de Jesus. E trazem para os dias de hoje passagem que diz que dias jamais haverão iguais a este.
Pois é. Para nós concluirmos essa leitura, por causa dessa descontextualização bíblica, o sistema religioso, na realidade, aplica uma inverdade, uma ilusão da verdade. Porque muitos, ao olharem acontecimentos ruins, têm a impressão positiva de uma vinda de Jesus. E isso é exatamente, extremamente, muito ruim. Como eu já falei, né? Mete medo nas pessoas. Porque, segundo eles, com a volta de Jesus, né? As estrelas vão cair, o sol vai escurecer, né? A terra vai se abrir, enfim, são colocando medos nas pessoas, né? E aqueles que não estão preparados não vai subir para o céu, e aqueles que não estiverem na igreja, esses não vão ser arrebatados, que vão ser arrebatados vivos, e etc, 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 etc. E por aprender o certo para libertar nossos irmãos que hoje estão cegos e vivendo uma tragédia que nunca terá fim, que é esse tormento na mente. Infelizmente, né, o sistema religioso hoje coloca o povo em tormento, em medo. Né? Colocam que se morrer sem Jesus vai para o inferno, colocam a volta de Jesus como os dias de hoje, porque está acontecendo muita coisa, muita catástrofe, muita guerra, pai matando filho, filho matando pai, e Jesus está voltando, e aquele medo na mente das pessoas, e as pessoas não podem sair desse sistema, porque se saírem ficam com medo, né? E ficam lá bancando essas pessoas, dando um dízimo e enchendo o bolso dessas pessoas, enquanto eles sabem de toda a verdade e não contam às pessoas. Mas isso aí é uma grande heresia que fazem nos dias de hoje, tá bom? Um abraço para todos, não esqueçam, nosso canal Além da Religião está aí voltando à ativa. Eu quero pedir a vocês que deixem o seu joinha, o seu like, que nos ajude, né, a ter mais inscritos e se inscreva no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Além da Religião, nos dá aquela força, tá bom? Um abraço para todos, até o próximo vídeo.